os evangélicos falam tão mal de Maria se ela é mãe de Deus? Olha só, Deus tem mãe mesmo? Essa é uma pergunta que ecoa em muitos debates teológicos, gerando uma curiosidade e muita controvérsia. Mas será que os evangélicos realmente desdenham de Maria? Nesse vídeo, nós vamos mergulhar em uma análise bíblica profunda para desvendar essas questões intrigantes. Descubra com a gente os ensinamentos controversos do catolicismo sobre Maria e como os evangélicos interpretam essas doutrinas à luz das escrituras sagradas. Então bora lá para mais uma análise bíblica. Antes da gente começar, eu quero dizer para vocês que nós não estamos solitários nesse entendimento, ok? Então olha só, nós fizemos uma análise sistemática, utilizamos comentaristas bíblicos, utilizamos a Dr. Wayne Grudem, utilizamos Dr. D.A. Carson, que é um comentarista bíblico fantástico, e também utilizamos e nos fundamentamos em outros cursos, Dr. Augusto Nicodemos aqui do nosso país. Então o que eu acho legal de mostrar são as referências bibliográficas por trás desse estudo, para a gente gerar credibilidade e também mostrar os fundamentos dos nossos estudos bíblicos, amém? Afinal, por que os evangélicos falam tão mal de Maria se ela foi a mãe de Deus? Em primeiro lugar, eu quero responder que os verdadeiros cristãos não falam mal de Maria, ok? Conforme a Bíblia, ela foi uma mulher muito especial, cheia de fé, e ela estava disposta a servir a Deus quando ela foi convocada pelo anjo do Senhor. Então, ela foi a mãe de Jesus. Nenhum cristão que conhece bem a Bíblia falaria mal de Maria, a nossa irmã. Em segundo lugar, nós queremos lembrar vocês que os evangélicos, por sua vez, não atribuem a Maria o que a Igreja Católica atribui. Então nós vemos aqui que, na verdade, é uma questão de atribuição a um louvor, a um cargo maior de adoração que os evangélicos não colocam. Bora lá conhecer 5 pontos, 5 ensinamentos controversos do catolicismo? Credo número 1, a Imaculada Conceição de Maria. Esse dogma foi promulgado pelo Papa Pio IX. Ele decretou que para ser mãe do Salvador, que não tinha pecado, Maria precisaria ser isenta de pecado. Ou seja, o que o Papa Pio IX disse? Que Maria então não tinha pecado. E essa é uma ideia totalmente contrária, porque Romanos 3, 23 e 24 vai ensinar a pecaminosidade de toda raça humana, sem exceção, a não ser Jesus Cristo. Então todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. O primeiro credo católico da Imaculada Conceição de Maria já cai por terra nessa análise crítica aqui que nós estamos fazendo. Segundo credo católico, a virginidade perpétua de Maria foi definida então ela pelo Concílio de Constantinopla II em 553. Essa doutrina vai ensinar que a mãe de Jesus ela foi virgem antes, durante e depois do parto, e ela continuou ainda sendo durante toda a sua vida de casado, quando ela foi esposa então de José. A insistência dos católicos, da Igreja Católica Romana na virginidade perpétua de Maria, ela atende e ela visa, né, justificar o celibato dos seus sacerdotes e das suas freiras. A Bíblia, no entanto, fala diferentemente. A Bíblia vai tratar como Jesus como filho primogênito e não como filho unigênito. No tempo que Maria estava grávida, ela era virgem porque ela tinha recebido a presença do Espírito Santo no seu ventre. Ou seja, um milagre foi feito ali divino, um milagre transcendente à matéria humana. Mas Mateus 1:25 vai ensinar que após o nascimento, ok? Passou então a ter uma vida matrimonial. Ela teve uma vida matrimonial e perfeita e foi normal. E não conheceu, olha só o que Mateus 1:25 vai dizer. E não conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1:25. Os nomes dos outros filhos de Maria com seu marido foram Tiago, José, Simão e Juda, além das irmãs que não foram ditas nos evangelhos. Nós vemos isso em Marcos 6:3, depois dá uma lida lá que você vai entender isso. Então vai mencionar o nome dos homens, mas diz que Jesus também teve irmãs, mas não foi mencionado o nome delas ali nos evangelhos. Então depois você dá uma lidinha em Marcos 6:3. Credo católico número 3, a doutrina da corredenção de Maria. Esse é um grande problema. Então eles vão partir do fato que Maria estava junto à cruz do Calvário, então a Igreja Católica vai querer declarar que ela é a sócia na obra da salvação, ou seja, ela é participante nessa obra da salvação. Então essa ideia, irmãos, é totalmente absurda e ela vai confrontar de frente mesmo com os versos bíblicos. Por exemplo, a gente pode pegar 1 Timóteo 2:5, que vai dizer:
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o homem. Então, tem outro verso também que vai dizer ainda assim, ó: e em nenhum outro lugar há salvação, nem debaixo do céu, nenhum nome que há acima, nem na terra, nem no céu, dado entre os homens, que devamos ser salvo. Atos dos Apóstolos 4, verso 10 ao 12. Portanto, essa corredenção de Maria com Jesus, que ela é corredentora, ela participou do projeto de redenção ali, ou seja, dar a ela esse louvor, essa glória, é absolutamente herético. Credo número 4, a doutrina da Assunção. Ela vai dizer que Maria, após a sua morte, teria sido levada corporalmente para o céu. Esse foi um dogma promulgado em 1950 pelo Papa Pio XII, e a gente não vai ver nenhum ensino bíblico que trata sobre isso. Somente aquele que ressuscitou dos mortos de forma corpórea foi Jesus Cristo, e todos nós aguardamos o dia da nossa ressurreição corpórea, como diz lá em Apocalipse 20, ok? Credo número 5, pra gente terminar. Maria, Mãe de Deus. Esse foi um dogma definido pelo Concílio de Éfeso em 431. E ele está baseado na ideia de que a sua maternidade diz respeito à pessoa inteira de Jesus. Portanto, se Jesus é homem e é Deus, Maria é mãe do homem, que é Jesus, e então ela é mãe de Deus. Porém, em nenhum lugar do Novo Testamento vai chamar Maria mãe de Deus. Ela é mãe sim do Filho de Deus e nem mãe da igreja, tá? Então, esses são ensinamentos totalmente estranhos. Deus não tem mãe, e Jesus, como homem, que ele encarnou e habitou no meio de nós, nosso Emanuel, que andou conosco, ele sim precisou ter uma mãe. Então ele foi gerado por uma Maria ainda virgem, como as escrituras dizem, mas Maria teve outros filhos, Maria morreu também, seu corpo foi sepultado, e esse dogma que Maria é mãe de Deus é absolutamente estranho para nós. Foi colocado pelo Papa Pio XII em 1950. Então assim, ó, o que os comentaristas bíblicos e os eruditos das escrituras da atualidade vão falar sobre isso? Então eu quis trazer para vocês, por exemplo, D.A. Carson. Ele é um respeitado estudioso cristão, ele é autor de vários comentários bíblicos, e ele vai trazer a seguinte citação de Maria, ok? Maria, como retratada nos evangelhos, ela é um exemplo de fé genuíno e uma submissão à vontade de Deus, mas em nenhum momento é apresentada como mediadora da redenção ou possuidora de qualquer atributo divino. O seu papel é respeitavelmente humano e essencial na história da salvação, devido ao seu papel como mãe de Jesus. Nós também temos a sistemática de Wayne Grudem, e no seu livro de teologia sistemática ele vai discutir a natureza de Cristo e o conceito de Maria como mãe de Jesus em termos humanos, obviamente, né? E ele vai ressaltar que ela foi mãe de Jesus, do mãe de Jesus humano, e não da divindade de Jesus, ok? Então ele é cuidadoso, na verdade, em fazer essa separação para que não haja veneração a Maria como vista pela tradição dos católicos, e as perspectivas bíblicas também não vão sustentar isso de forma alguma. Por fim, meus irmãos, o culto a Maria que a Igreja Católica ainda promove, esse culto de adoração a Maria, que em alguns lugares é maior até do que o culto a Jesus Cristo, nós cristãos protestantes, reformados, nós não podemos concordar com nada disso, porque eles não seguem nenhuma doutrina bíblica, nenhuma doutrina que a Bíblia nos expõe, e a Bíblia também não nos dá base nenhuma para esses dogmas da Igreja Católica. Para nós protestantes, Maria foi uma crente fiel que obedeceu ao mandado de Deus, e por isso ela merece a nossa admiração, e o seu exemplo, na verdade, deve ser imitado, mas somente isso e nada mais. Portanto, se não é bíblico, deve ser considerado heresia. Esse é o motivo porque os protestantes não adoram Maria. E você, meus irmãos, o que você acha? Eu gostaria de ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Se você puder, eu gostaria que você colocasse aqui o que você acha sobre isso, o que você já viu sobre isso, pra gente aquecer um pouco esse debate. Mas olha só, pessoal, com muito respeito aqui, porque nós amamos os nossos irmãos, né, católicos, e eu falo irmãos católicos porque é aqueles que confessam Jesus Cristo e arrependem dos seus pecados, vivem uma vida digna da vocação ao qual foram chamados, ok? Então eu digo católico nesse aspecto, tá bom? Então assim, quando as pessoas falam de veneração a santos,
ou a outros dogmas que veio da Igreja Católica, eu não condeno esses irmãos, eu explico que isso é errado e eu deixo esse julgamento somente para Deus, que é o justo juiz, naquele dia vai julgar todos os homens, amém? Olha só, pessoal, eu gostaria de convidar vocês também para acessar o nosso clube de estudos bíblicos. Além de você se edificar, você ainda ajuda os nossos trabalhos missionários aqui no canal também. A gente já está com outras alianças em Angola, vamos abrir uma nova aliança em Namíbia, Moçambique, Portugal e vários estados do Brasil. Nós temos ajudado vários missionários e feito um trabalho incrível. Então se você acessa e se torna Clube do Papo com Deus, você está dando aquela força aí pra gente. Olha só, também não esquece de se conectar com a gente nas nossas redes sociais. Aqui no YouTube, é só você nos seguir aqui no YouTube, curtir esse vídeo aqui. Se você é novo no canal também, ó, já aproveita, senta o dedo aqui embaixo no inscrever-se aqui no canal. Se você já é inscrito, senta o dedo no like aqui também. Não esquece que nós temos lá nosso Instagram, que é o papocomdeus.oficial. Já vou deixar uns links pra vocês aqui abaixo. E na descrição desse vídeo aqui também você entrar nos nossos grupos de estudos bíblicos, né? E você também pode receber o nosso café e teologia aí no conforto do seu e-mail, uma ou dois estudos bíblicos de teologia gratuitamente para você receber no seu e-mail, ok? É isso que eu queria falar com vocês hoje e você sabe que por aqui o papo é com Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Chegou a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code em cada página, você vai encontrar um vídeo sobre o estudo que você está lendo. Na revista tem mapas, linha do tempo, infográficos incríveis que facilitam o seu aprendizado. Se você gosta de estudar a Bíblia, não perca tempo e acesse já essa oportunidade, colecione os nossos estudos. Peça já a sua, embarque com a gente nessa jornada rumo ao conhecimento da Palavra de Deus.